Pegue minha mão. Sinto que posso sumir a qualquer momento. Estou catando meus pedaços e perdendo-os novamente. Não consigo me livrar dos fantasmas do passado que me assombram todas as noites. Eu preciso esquecer. Preciso conseguir seguir em frente de alguma forma. Dar uma chance à vida, uma oportunidade ao destino. Mas eu não posso. Estou sumindo aos poucos. Minha respiração cessa. A vida dentro de mim se esvai. Me segure. Por favor, me segure. Estou caindo. A queda é sem fim e tenho medo. Tenho muito medo. Por favor, me segure. Não posso mais. Não tenho mais forças. Eu preciso de você. Phoenix, Arizona, fevereiro de 2013. Lois teve um turbilhão de sonhos. Sonhos com imagens desconexas, bastante familiares, e outras que preferia ter esquecido. Acordou num sobressalto com o coração acelerado devido às memórias que a tinham assombrado durante o sono. Segurou o lençol por impulso, sentando na cama vazia na qual havia passado a noite. Pesadelos? Lois piscou várias vezes, vislumbrando a imagem de um homem sentado no parapeito da janela do desconhecido quarto. Você falou algumas coisas enquanto dormia. Ele continuou, tragando um cigarro. Imagino que não estivesse tendo um momento feliz durante o sono. Quem é? Ela lembrou-se de seu rosto antes de terminar a pergunta. O cara da boate. Nós dormimos juntos? Sentia-se uma tola por ter bebido tanto, a ponto de recordar apenas alguns flashes da noite passada. Imaginou o prazer que não teria sentido naqueles braços que pareciam tão acolhedores. Lois realmente estava precisando colecionar boas memórias. Brandon a encarava, vendo seu semblante completamente confuso. Percebeu que ela não recordava a noite que tinham passado juntos, pelo menos não da parte mais importante. Seria melhor assim, ele pensou. A ruiva ainda esfregava os olhos, se acostumando com a claridade do local, quando ele apagou o cigarro e foi em direção à cama. Prazer, me chamo Brandon. Lois, respondeu. Acho que é melhor eu ir. Segurando o lençol como se toda a sua honra dependesse disso, Lois colocou os pés no chão, catando cada uma de suas roupas espalhadas. Brandon apenas a observava com um meio sorriso no rosto, o que não lhe passou despercebido. Sempre sorri o tempo todo? Perguntou Lois. Eu deveria estar carrancudo? Seu sorriso é debochado. Não gosto. É irritante. O rapaz continuou a sorrir e balançou a cabeça, mantendo-se em silêncio. A ausência de palavras e o olhar que parecia nunca querer desgrudar do seu a incomodou mais do que gostaria de admitir. Ela se lembrava apenas um par de coisas sobre a noite passada, mas o olhar de Brandon era firme e confiante, e havia algo em sua energia que parecia hipnotizá-la. Assustada com a força deste encontro, Lois entrou no banheiro e fechou a porta, desejando libertar-se daquela linha invisível que parecia ligá-la àquele homem que acabara de conhecer. Se olhou no espelho e observou seu rosto borrado pela maquiagem. Meu Deus, ele me viu assim? Pensou a ruiva, já passando uma água no rosto para tentar melhorar o estrago. Lois fechou os olhos e fez um enorme esforço para lembrar pelo menos um pouco do que tinha acontecido. Apesar da dor que parecia perfurar seu crânio e o enjoo que sentia no estômago, ela conseguiu relembrar em flashes. O homem parado à sua frente, a luz celestial às suas costas, o beijo, vários e vários risadas e uma conversa da qual ela lembrava apenas algumas frases soltas. A mão dele puxando-a para fora daquele lugar imundo. Um carro preto. Mais risadas. Da parte dela. Ele parecia um pouco sério. Uma bonita casa que começou a girar e girar ante seus olhos. Seus joelhos no chão quando conseguiu sair do carro.
braços firmes erguendo seu corpo. Mais uma risada e um último beijo. Um beijo com gosto de álcool. Uma porta aberta. Seus pés se atrapalhando ao subir as escadas. Um quarto. Os braços firmes a colocando sobre a cama. Ela tirando a própria blusa e então... nada. Lois tentou se concentrar e lembrar o que havia acontecido depois que entrou naquele quarto. Mas só havia escuridão. A última memória que tinha era de seu pesadelo com aquele de quem não queria lembrar. E era isso. Você tinha que perder a memória logo com ele? Pensou Lois, lembrando-se que era um costume ter apagões quando bebia muito em um curto espaço de tempo. Na maioria das vezes, achava ótimo não precisar encarar as consequências de suas atitudes, mas especialmente dessa vez queria lembrar. Ele fazia o seu tipo. Vestiu suas roupas e fez um coque improvisado nos cabelos vermelhos. A maquiagem não havia saído com a água, mas pelo menos estava com uma aparência melhor. Lois respirou fundo 2 vezes antes de abrir a porta e sair do banheiro. Viu o tal de Brandon sentado novamente no parapeito da janela, olhando o horizonte, como se sua mente estivesse em algum lugar muito longe dali. Ela poderia abrir a porta do quarto e sair correndo daquele lugar o mais rápido possível, mas não conseguiu dar um passo. Sua curiosidade, ou imprudência, falou mais alto. Você pode cair daí, Lois comentou. Não que estivesse realmente se importando, falar apenas para puxar assunto. Ele virou o rosto e dessa vez sem sorrir. Aquilo impressionou Lois. Ele tinha mesmo parado de sorrir porque ela havia dito que não gostava? Ou era apenas uma grande coincidência? Não se preocupe, eu não vou passar do chão, disse em tom divertido, ainda que seu semblante estivesse sério. E eu que pensei que era a única louca suicida aqui. Ela torceu o nariz. Enfim, eu acho que eu preciso ir. Por que não fica mais um pouco? Ele levantou-se encarando daquela mesma forma que fazia seus músculos retesarem. Ele realmente tinha um sorriso que merecia ser admirado. Você dormiu a noite toda aqui no meu quarto, ainda que não se lembre. Se quisesse te matar, eu teria matado antes, não acha? Não é isso, retrucou. Já dormimos juntos, legal, já passou. Lois se assustou com a frieza em suas próprias palavras. Ela queria mesmo passar a imagem de que nada disso era importante. O que mais eu iria querer aqui? Depende. Ele cruzou os braços, ainda encarando-a firmemente. Do que você precisa? Lois arqueou a sobrancelha. Do que ele estava falando? O que ele queria com ela? Balançando negativamente a cabeça, ela foi em direção à porta. Obrigada, mas eu preciso mesmo ir. Assim que colocou a mão sobre a maçaneta, sentiu os dedos longos segurarem seu braço com delicadeza, voltando em direção a ele. O que você quer comigo? Eu quero te ajudar. Eu não preciso de ajuda. Você bebeu tanto que nem se lembra do que aconteceu ontem ou como veio parar aqui. Lois fez a menção de sair, mas ele a segurou com um pouco mais de firmeza. Não é a primeira vez que vai àquela boate essa semana, e não é a primeira vez que sai de lá sem saber o próprio nome. Você não me pareceu bem nas vezes em que a vi. Ah, então você andava me observando todos esses dias? Depois ainda quer me convencer que não é um psicopata. Eu conheço gente de seu tipo, acredite. Já trabalhei com muitas pessoas como você. Ah, claro! Ela finalmente conseguiu se desvencilhar e cruzou os braços numa atitude defensiva. É psicólogo ou algum ex-bêbado de saída dos Alcoólicos Anônimos? Filho de psicólogo, Brandon corrigiu sem parecer abalado. Meu pai me ensinou muitas coisas sobre pessoas perdidas. Sei muito mais do que você pode pensar. Ele aproximou-se com aquele olhar que parecia invadir sua alma. E vejo de longe que você é uma delas. Apenas não quero admitir. Você é normal? Lois colocou a mão sobre seu peito e empurrou de leve, deixando bem claro que o preferia afastado. Brandon assim se manteve. De verdade, está me irritando de uma maneira que... Isso, sinta sua raiva, faz bem. Ele a interrompeu. Ah, para! Você é inacreditável. Realmente é filho de psicólogo, você fala como eles. Prometo que eu não sou igual. Eu tenho minhas próprias filosofias e opiniões, não preciso de formação acadêmica para entender o ser humano.
Eu sou autodidata. Ele deu de ombros como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu faço uma ideia do que está passando aí dentro, por mais que não acredite em mim. Ela riu como se ele tivesse acabado de contar uma piada. Ninguém poderia ser tão inteligente a ponto de conhecer uma pessoa com apenas um encontro. Ele que deveria ser um louco precisando de tratamento, não ela. Então me prove. Me prove que você sabe como eu me sinto e eu prometo calar a boca e ouvir tudo o que você tem para me dizer. Vejo solidão em seus olhos, irritação em suas palavras. Ele começou, fazendo Lois arregalar os olhos já na primeira frase. Aposto que detesta ver a felicidade alheia, ainda que passe 24 horas por dia fingindo que a vida que leva é aquela que sempre quis. Você tem um passado complicado, se afogou na bebida para conseguir sobreviver, perdeu mais e mais pessoas por causa do vício. Um vício que você jura para todos e para si mesma que pode controlar. Nunca souberam amá-la direito, ou pelo menos não da forma como você desejava. É apegada a tudo e a todos, e por algum motivo que desconhece, a vida sempre lhe tira aquilo que mais ama. Está me evitando o tempo todo porque acha que a ajuda que eu lhe ofereço é interná-la em algum hospital ou grupo de discussão para se recuperar do vício, e tem medo de perder o único apoio que ainda lhe resta, o álcool. Brandon parou um minuto de falar e deleitou-se ao ver os olhos surpresos da moça como se ela tivesse acabado de ver um fantasma. Mas esse não é o tipo de ajuda que quero lhe oferecer. Eu não sou como ninguém que você já tenha conhecido. Se me der a oportunidade, eu posso explicar tudo. Basta confiar um pouquinho, só quero uma conversa. Prometo que eu nunca vou te fazer mal. Então, Lois, me diga, do que você precisa? O cérebro de Lois ainda tentava absorver todas as palavras de Brandon. Ela não tinha a menor ideia de como ele poderia realmente saber tanto em tão pouco tempo. Se fosse um pouco mais louca, poderia jurar que ele tinha algum poder especial que lesse a mente das pessoas. Um poder quase como de um super-herói. Mas ainda não havia enlouquecido a ponto de acreditar realmente nisso. Alguma resposta deveria existir para explicar como Brandon podia fazer esse tipo de coisa. Lois não podia evitar, estava curiosíssima e não conseguiria sair daquela casa enquanto não obtivesse respostas. Havia algo em seu jeito de falar que a fez se sentir segura. Quando Brandon colocou toda a ênfase na palavra nunca em sua última frase, ela sentiu verdade. Não iria e nem queria ir embora agora. Eu preciso de um copo d'água, respondeu com a voz ainda fraca pelo choque. E que você me explique direitinho quem você é e o que quer comigo. O sorriso desaparecido finalmente voltou aos lábios de Brandon. Ele havia conseguido o que queria. Lois havia ficado e estava disposta a ouvi-lo. Venha comigo, por favor, ele disse, abrindo a porta do quarto. E ela foi.